Bom, gente, boa noite. Essa é a aula 8, referente ao modelo 5. É o último modelo que a gente vai estar vendo aqui no curso. Depois dessa aula, vocês vão focar basicamente no trabalho final. Como esse modelo ele é mais complexo, eu já vou passar... É fundamental que vocês façam passo a passo, pelo menos entendam, mas eu já vou passar o arquivo completo, porque provavelmente alguns não vão conseguir finalizar. Mas aí eu vou querer que vocês façam, me encaminhem a parte final de interpretação, tá? Então, eu vou explicar passo a passo para vocês entenderem, mas eu já vou encaminhar o modelo pronto no ProModel, mas é fundamental que vocês entendam, e aí vocês vão me entregar a análise final desse modelo, tá? Então, essa vai ser a aula 8. Então, só para a gente entender, ler o enunciado, então, o que é o modelo 5? É um modelo de logística, os outros modelos eram de produção. Então, modelo 5. Uma fábrica fabrica um único tipo de produto e essa produção ela pode ser programada dentro de um nível máximo e mínimo. Máximo, um produto a cada 30 minutos, sendo colocado na expedição. Produção mínima, um produto a cada 100 minutos, sendo colocado na expedição. Então, esse é um parâmetro que vocês podem mexer no final do modelo para ajustar e atender a demanda necessária de cada cliente. Então, são 3 clientes, cada um deles, um localizado em São Paulo, outro em Belo Horizonte e Curitiba. Então, esse é o fluxograma desse modelo. Então, existe uma expedição e 4 docas. Os pedidos eles vão ser entregues na transportadora e chega aqui na fábrica. Então, aqui por meio desse desenho, a gente consegue ver as distâncias da fábrica para cada cliente e da transportadora para a fábrica. Então, os produtos são transportados até os clientes finais com caminhões, e ele dá aqui a velocidade média de cada caminhão, e ele 60 km por hora, sendo que esse caminhão entrega uma única peça por vez. Os produtos eles são transportados da expedição até as docas por empilhadeiras. Então, é importante que vocês entendam quem faz cada tipo de movimentação para entender o processo, que também são usadas no carregamento dos caminhões. O tempo de deslocamento da empilhadeira até as docas é de 2 minutos. E depois ele dá aqui os dados que vão ser necessários para vocês implementarem esse processo no ProModel. Capacidade máxima de estocagem da expedição, 40 produtos. Número máximo de pedidos aguardando atendimento, aqui na transportadora, 20 pedidos. Tempo de carregamento e descarregamento dos caminhões, 40 minutos. Demanda de São Paulo, um produto a cada 50 minutos. Demanda de Belo Horizonte, um produto a cada 300 minutos. E Curitiba, um a cada 350. E essa análise final que vocês vão determinar o número ideal de caminhões, empilhadeiras, nível de produção adequado e tempo médio que os pedidos vão ser atendidos. Então, voltando lá no ProModel, o que foi necessário, então, criar nesse modelo? A expedição, é dado no enunciado que essa capacidade é 40 unidades. As 3 docas, então, reparem, cada um desses locais é essa região aqui. No caso das docas, é um produto por vez. Atendimento, os pedidos eles chegam aqui nessa transportadora, aqui eu chamei atendimento, lá no modelo 5 está transportadora. A capacidade, aqui, se eu não me engano, era 20 que estava lá, eu acabei alterando aqui porque não tinha, mas o correto era deixar 20. E depois, para cada cliente final, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Todos eles são essas regiões aqui. Então, esses são os locais. Entidades. Na verdade, é uma única peça, mas para a gente poder diferenciar o que vai para cada cliente, então, é interessante separar depois aqui em 3 pedidos, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, tá? Mas o produto é o mesmo. Rede de caminhos. Vocês vão precisar criar 2 redes de caminhos. Eu criei aqui nesse modelo, né? Então, a primeira rede é essa aqui da expedição para as docas. Por que
E todos os outros que a gente fez era a distância. Nesse caso, ele fala que o transporte é controlado. A gente sabe que o tempo de deslocamento da expedição para as docas é de 2 minutos. Isso já está no enunciado. Então, quando a gente cria automaticamente esse caminho, ele vem como velocidade de distância. Nesse caso, como a gente quer definir esse tempo e sabe que é 2 minutos, é só vir aqui e definir tempo no lugar de distância. E aqui, que nem a gente fez nos outros modelos, tem que criar interface para cada local. Então, são 5 locais, 5 interfaces. Então, essa de cá é a primeira rede. E essa expedição com essas 4 docas. A segunda rede é a distribuição das 4 docas e da transportadora para os clientes finais. Então, nesse caso, a gente tem vários caminhos e 8 interfaces. Por que 8 interfaces? 2, 4, né, os 3 clientes finais, a transportadora e mais as 4 docas. Isso tudo para essa segunda rede. Outro ponto importante, lá no enunciado, ele mostra as distâncias para cada cliente, da fábrica para cada cliente e entre o transportador. Então, essas distâncias elas têm que ser consideradas aqui no layout. Como a gente usa metros, é só multiplicar por 1000, tá? Antes de... não tem o recurso primeiro, né? Então, são 2 caminhos. Na primeira rede, o transporte é feito pela empilhadeira, e tem as especificações. E na segunda rede, o transporte é feito pelo caminhão. Aqui está uma outra imagem, mas isso aqui era para ser caminhão. Tem um caminhão aqui que ele... Depois eu altero a imagem. Tem uma caminhonete. Aqui nessa versão aqui tem o carro, mas na versão que está na sala de aula vocês conseguem colocar o caminhão. Enfim, mas isso é só questão de desenho, tá? Não muda nada a interpretação final. Antes de mostrar o processo, que é o mais complicado, eu vou mostrar as chegadas. Então, a peça, ela chega na expedição, chega uma peça por vez. Essa frequência que ele fala que pode variar de 30 a 100. Se a gente colocar 30, seria a frequência mínima, né? Chega a frequência máxima. É o valor mínimo, mas que quanto menor esse valor, está chegando mais produtos, né? Então, o que está dizendo aqui? Chegar um produto a cada 30 minutos. Então, assim, a princípio, a gente deve iniciar com a frequência mínima, né? Chegar 1 a cada 100, aí o segundo produto só vai chegar 100 minutos depois. Então, quanto maior essa frequência aqui, a frequência chega a menos produtos por vez. Então, a princípio, a gente deve considerar com o valor maior, né? Com o valor 100, que seria a frequência mínima. É ao contrário. Então, aí vocês vão diminuindo esse valor de 100, se for necessário até 30, mas o ideal é que não chegue até 30, só se for necessário para produzir as peças que atendam a demanda. Pedido de São Paulo. Chega no atendimento, tem a frequência de chegada, a mesma coisa para Belo Horizonte e Curitiba. Processo. Começando então com a peça. Isso aqui é dentro da fábrica, então ela chega na expedição, da expedição ela vai para qualquer uma das docas. Tá? Essa movimentação da expedição até as docas, ela é feita por empilhadeira, isso está inclusive no enunciado. Move com empilhadeira, então foi essa lógica do movimento que eu coloquei aqui. Por que não está o DEM Free? Se a gente colocar o DEM Free, vai simplesmente chegar e já vai liberar, ela não vai descarregar as peças. Então, a gente não pode... Só vai fazer isso depois que fizer o processo. Então, depois eu vou explicar aqui por que está esse join, mas é que a gente está utilizando... Vai juntar... Aqui está a peça física. E lá na transportadora vão chegar os pedidos.
de cada cliente. Então, o pedido, na verdade, vai se juntar com a peça. Então, por isso que está esse join aqui. Então, nesse caso é a peça física. Agora, os pedidos estão chegando, os pedidos de cada cliente lá no atendimento e esse pedido vem para a fábrica. Então, ele chega no atendimento, no caso do pedido de São Paulo. Aí, ele pode ir para qualquer uma das docas. Aqui está Get, mas é a mesma coisa, poderia ser Move with caminhão. A mesma coisa, a gente não libera esse caminhão porque ele vai ter que carregar as peças ainda. Então, ele vai do atendimento, é como se fosse uma empresa terceirizada, né? Uma transportadora que fica aqui e vai, aí os pedidos chegam nessa transportadora e ele vai daqui para a fábrica. Nesse caso, ele pode ir para qualquer uma das docas. Então, isso é feito para o pedido de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. E aí, voltando para o pedido de São Paulo, ele pode estar em qualquer uma das docas, na 1, na 2, na 3, na 4. Então, vocês têm que fazer essa mesma lógica para qualquer uma delas, todas as docas. Então, supondo que esteja na doca 1, aqui esse pedido vai virar a peça, porque é a peça física que vai ser entregue para o cliente final. Então, por isso que aqui tem a operação do join. E lá na peça, esse aqui é o principal. Lá na peça já estava no destino, na regra, o join. Então, ele junta esse pedido com aquela peça lá em cima. Quando ele chega aqui, demora 40 minutos para carregar, e aí para carregar o caminhão, e aí sim libera a empilhadeira. Então, por isso que a gente não libera lá em cima, libera só aqui. Então, ele vai demorar 40 minutos para descarregar. Então, estava na doca 1, descarregou, libera a empilhadeira, e aí esse pedido vai direto para o cliente final, e essa movimentação é feita pelo caminhão, move with caminhão. A mesma coisa, a gente não libera esse caminhão, porque se chegar e liberar, ele não deu tempo de descarregar, ele volta cheio, então isso não pode ser feito. Então, quando a gente for ver, né, essa última linha, pedido de São Paulo, estava em qualquer uma das docas, aí sim, né, ele demora 40 minutos para descarregar, descarregou, libera o caminhão, e aí esse pedido sai do sistema. Isso era para a doca 1. Então, é só repetir a mesma coisa para as outras docas, doca 2, 3 e 4. Então, reparem que a operação aqui é exatamente a mesma. Tá? Só que tem que ser repetido porque esse pedido ele vai aleatoriamente para qualquer uma das docas, ele vai para a doca que estiver livre. Tá? Então, finalizou o pedido de São Paulo. E aí segue a mesma lógica para os demais pedidos, Belo Horizonte e Curitiba. Então, só lembrando, lá no Belo Horizonte, né? Então, ele chegou no atendimento, lá na transportadora. Da transportadora foi para qualquer uma das docas. A peça, primeiro, estava na expedição, foi para as docas. Aí, depois, o pedido. Estava no atendimento, foi para as docas. Aí, o pedido junta com a peça, né? Ele vira peça física. Aí, voltando aqui, aí a mesma lógica de São Paulo. Se ele estiver na doca 1, ele junta, ele vira peça, demora 40 minutos para carregar o caminhão, aí só depois disso que libera a empilhadeira, e aí esse pedido vai para Belo Horizonte. Quem faz essa movimentação? O caminhão, move with caminhão, só que eu não posso liberar o caminhão porque ele precisa descarregar ainda. Então, repete esse procedimento para todas as docas, 2, 3, 4, e aí chegou em Belo Horizonte, demora 40 minutos para descarregar, e aí sim libera o caminhão e sai do sistema. E a mesma coisa para o pedido de Curitiba, tá? É igualzinho. Tá, então eu já vou encaminhar esse modelo pronto, porque ele é mais complexo, mas é fundamental que vocês entendam passo a passo. Com relação às chegadas, isso aqui eu já tinha mostrado, né? Mas vamos considerar primeiro que esse valor aqui é 100. Então, o que ele pede para vocês analisarem? Vou executar a simulação. A
primeira coisa que ele pede é o número de caminhões necessários, empilhadeiras e nível de produção, os três, na verdade, para o mesmo objetivo, de forma a atender a demanda. O que é essa demanda? Vocês têm aqui que a demanda de São Paulo é um produto a cada 50 minutos. Portanto, vocês precisam fazer a conta aqui. Quanto que dá um produto a cada 50 minutos? Um dividido por 50. Então, vocês vão fazer essa conta e depois vocês vão comparar esse valor com esse valor do relatório de saída. Então, o que vocês têm aqui? O total de saídas, no caso de São Paulo, nesse caso foi 14, e o tempo médio no sistema foi 4.418. Então, por aqui, fazendo essa divisão, vocês conseguem saber quantos produtos estão saindo por minuto. Tá? Então, isso vai ter que atender essa demanda que está aqui no enunciado, 1 a cada 50. Só que nesse caso, vocês vão ter que atender não só de São Paulo, mas vocês vão ter que atender de Belo Horizonte e de Curitiba também. Então, vocês têm quanto que sai aqui para cada produto e o tempo médio no sistema. Então, fazendo um pelo outro, vocês vão comparar e ver se atendem essa demanda. 1 a cada 50, São Paulo, 1 a cada 300 e 1 a cada 350. Se não atender do jeito que está aqui, vocês vão precisar, à medida que vocês forem aumentando o número de caminhões e empilhadeiras e o nível de produção, essa demanda deve aumentar. Então, só que vocês devem mexer um a um cada um desses parâmetros. Então, não atendeu a demanda? Primeira coisa é mexer só no número de caminhões. Então, para esse primeiro modelo, ele está considerando um único caminhão. Então, se eu aumentar aqui para 2, testa de novo, não deu, para 3, e assim por diante, né? Então, qual que é o número mínimo de caminhões que são necessários para atender essa demanda final de cada cliente? Tá? Então, primeiro, vocês testam o número de caminhões, depois, número de empilhadeiras. Nível de produção. O nível de produção é aquele valor que está nas chegadas. Aqui a gente estaria trabalhando com a produção mínima, né? Chegar um produto a cada 100 minutos. Então, vocês vão abaixar, poderiam abaixar esse valor até 30, né? À medida que vai abaixando, essa produção vai aumentar. Tá? Então, vocês fazem um por vez e depois chegam na melhor combinação de número de caminhões, empilhadeiras e produção média. E, por fim, tempo médio previsto que os pedidos aguardarão para ser atendidos. Isso também está lá no relatório de saída. Tá? Então, esse modelo basicamente é o mais importante que vocês entendam, o arquivo que eu vou enviar, que ele é mais... Não é que ele é complexo, né? Que como tem essa questão de... Se fosse só o transporte direto da fábrica para cada cliente, seria fácil, né? Mas como ele chega na transportadora, aí o pedido vira produto, então isso acaba confundindo um pouco. Então, por essa razão que eu já vou mandar pronto, mas pode ajudar, inclusive, quem for implementar o modelo final, algum caso de logística. Tá? Mas a intenção mesmo aqui é que vocês entendam o que foi, passo a passo do que foi implementado no modelo 5, e aí vocês me enviam, então, só essa parte final da análise dessas 4 questões. Em paralelo, eu vou encaminhar, então, esse modelo resolvido, eu vou mandar também um arquivo em Word com passo a passo a estrutura que vocês devem me encaminhar do trabalho final. Como eu já falei, né, pode ser em dupla, e aí eu passo depois certinho a data, né, mas a data final que vocês podem me encaminhar, mas basicamente vai ser no formato de um artigo, então vocês vão colocar introdução, objetivo, fazer uma breve revisão, nada muito complexo, e depois definir o problema que vocês vão modelar. É importante que vocês coloquem, como vocês vão implementar isso no ProModel, é importante que vocês coloquem o fluxograma, né, o desenho, qual que é o processo desse modelo,
e depois como que ele foi implementado no ProModel. Tá? Então, com o fluxograma fica fácil da gente entender o que vocês vão implementar, o que vocês vão modelar. Depois, com relação à parte de análise de resultados, é importante que vocês, primeiro, implementem esse modelo para o cenário atual. Então, simplesmente replicar o que acontece hoje. Então, ele tem que dar o mesmo resultado que a empresa tem hoje, para vocês realmente compararem e mostrarem que esse modelo está coerente. E aí, no segundo passo, implementar o modelo atual, quais seriam as possíveis melhorias a partir desse cenário atual? Então, esse que é o grande objetivo do trabalho, né? Então, vocês implementam no modelo real e depois propõem as melhorias. Então, o ideal é que vocês proponham pelo menos 3 cenários e aí mostrem as melhorias para cada um desses cenários. E as conclusões. Então, é basicamente essa estrutura que vocês vão colocar no trabalho, mas eu mando um arquivo em anexo, tá? Boa noite.